Esta semana, João Miguel Tavares confessa-se inseguro. Ricardo Araújo Pereira declara-se agregador e Pedro Mexia sente-se com soninho. Está reunido, desta vez ao vivo, a encerrar o Portugal Digital Summit, o programa cujo nome estamos legalmente impedidos de dizer, mas que toda a gente sabe qual é. Vivemos num mundo plural de opiniões, rotinas e estilos de vida. E para cada um de nós, a Toyota tem um parceiro à altura. A gama SUV eletrificada Toyota é plural nas soluções. Com opções híbridas e elétricas, afirma a sua posição e responde aos desafios, os do dia-a-dia e os que o mundo enfrenta. Encontre o SUV eletrificado à altura da sua vida e aproveite as ofertas que temos para si em toyota.pt. Ora viva, sejam bem-vindos. Estamos no Centro de Congressos de Lisboa e pelo segundo ano consecutivo na sessão de encerramento do maior evento que se realiza entre nós sobre a transformação digital, o Portugal Digital Summit, um encontro de especialistas. Já se sente também um especialista, Ricardo Araújo Pereira, reincidindo a encerrar este grande encontro? Eu estou um bocado ofegante porque nós começámos muito rapidamente e eu fui apanhado de surpresa por este início, mas especialista em coisa em Digital Summit, com certeza, sou. Em que painel destes 2 dias de debates é que pensa que poderia sentir-se mais à vontade? Por acaso, eu vi os painéis, sim, metade dos quais, ou a totalidade, são todos in English e tal, e eu vi... Há diversos palcos, não é? Mas todos há um que me interessa mais. Todos com o futuro. Sim. E há o que me interessa mais é The Future of Digital Regulation and Compliance. Porque é que esse me interessa mais? Porque eu estou um bocado afraid da bandalheira do digital, mas também não quero cá censorships. E, portanto, gostava que houvesse uma solução, até porque, quer dizer, é tudo sujeito a regulation, não é? E isto, os jornais, porque é que o digital não há de ser? Não pode ser uma jungle. Uma jungle? Sim. Acho que é melhor. Tem que se arranjar uma maneira de regular sem deixar sem deixar a liberdade de expressão nas mãos de meia dúzia de multimilionários. Eu acho que aquilo já nem é multimilionário, não é? Sim. Para cima de muito dinheiro. Nem dos governos. Ou seja, o modelo que a gente arranjou para a comunicação social, eu sei que é difícil de aplicar, mas alguma coisa alguém tem que fazer. Já que estamos num evento à volta do digital, tenho que vos dar a notícia de que do ano passado para este ano há uma novidade significativa neste painel. Estivemos cá o ano passado, ainda não acontecia. O orgulhosamente analógico Pedro Mexia tornou-se uma presença ativa no Instagram. Sim. Isso é uma coisa... Aqui outras revoluções digitais, Pedro Mexia, que admite poder vir a ceder. Atenção, peraí, não sejas modesto. O teu Instagram está incrível. É incrível. É uma das grandes surpresas. E agora muito melhorado com a presença do Pedro Mexia. Não sei se já tentaram... Presença muito ativa, aliás. Muito ativa. É que é só para amigos, só para avisar. É só para amigos. Eu não tenho nada contra redes sociais, nem contra a tecnologia. A tecnologia é neutra. Mas na altura em que havia o Facebook... Tem contra pessoas, quando havia o Facebook e o Twitter, era entre a fofoca e a zaragata, e isso nunca me interessou. O que demonstra que a tecnologia não é neutra, porque de facto há uma inclinação para quem está no Instagram e há outra para quem está no Twitter. Mas apesar de tudo, há fofoca e zaragata nos cafés. Sim, e nos sítios. Não foi a tecnologia que criou. Mas também os snack bars não são neutros, há uns que são mais... Os snack bars não são neutros, essa frase é memorável, sim. Mas eu não tenho nada contra, e é uma forma sobretudo, no meu caso, de escrever, que é o que me interessa. Não me interessa nada conversar. Não te interessa conversar? Só te interessa escrever? Não, com pessoas que não conheço. Não. Diz ele num programa de conversa. Não. Com pessoas que não conheço. Em que é que a sua competência digital se enriqueceu, João Miguel Tavares, do ano passado para agora? Imenso. Desde que nós cá estivemos. Sim. Fiz o seguinte. Da última vez. Agarrei numa foto da minha família, coloquei no ChatGPT e pedi para aquilo ficar como se fosse uma animação japonesa. E ficou.
Fui eu e mais 2 mil milhões de pessoas. Aquela fase em que todos nós começámos a receber as caras uns dos outros como se tivéssemos saído de um filme do Miyazaki. E já é um deslumbrado digital? Deslumbrado digital. Não, isso acho Acho que só há um deslumbrado digital neste palco. que sim. Quem é? E mesmo o deslumbrado digital já foi mais deslumbrado, porque depois dedicou-se aos livros e não sei o quê, e tem tentado mais. Atenção, o moderador deste programa era um viking das redes sociais. Mas e depois... Como assim? Poças, estás a brincar. Não, houve uma certa altura em que parecias um filme do Cronenberg, porque tinhas várias coisas ligadas ao corpo. tinhas terminais onde... Sim. É sério? Não sabes se não tenho ainda. Desculpa, mas não quero ver os teus terminais. Bem, vamos então à habitual... Vamos à habitual distribuição de pastas numa semana em que a agenda política foi dominada pela pré-campanha presidencial, falaremos disso mais adiante, mas só vamos tocar esse assunto depois do Ricardo Araújo Pereira se tornar Ministro da Perspicácia. Onde é que a detectou, Ricardo? Detetei a perspicácia no professor Gabriel Mitar Ribeiro. Quero falar da desfiliação Exatamente. com estrondo Desfiliou-se do do Chega. ex-vice-presidente do Chega. Exato. O que é que mais o impressionou nesse episódio? A perspicácia dele, porque o professor Gabriel Mitar Ribeiro era o intelectual do Chega. Ele era designado assim, o intelectual do Chega e tal. Ora, ser o intelectual do Chega é como ser o calmeirão de Lilliput, não é? É como ser o sommelier da fábrica de vinho de pacote. Portanto, ele leu 2 ou 3 volumes dos apontamentos Europa-América. A partir de agora sou o intelectual do Chega. E aquilo era ótimo para ele e para o Chega. O Chega, nós temos um intelectual. É isso. Olha, o Chega estava todo contente porque tinha um intelectual e o intelectual estava todo contente porque era o ideólogo do Chega e era aquilo, não sei o quê. O que é que aconteceu esta semana? Ao fim de 5 anos a militar no Chega, o professor Gabriel Mitar Ribeiro descobriu o seguinte: então não é que o Ventura é um narcisista autoritário. Descobriu ele, levou algum tempo, 5 anos, não é? Nós todos... Um intelectual tem que analisar as coisas com cuidado. Analisou, ponderou, tudo Achas muito que ele bem. não desconfiou no momento em que André Ventura mandou colocar um retrato seu em cada gabinete dos deputados? Isso ele disse, por acaso não noto, não vejo que isto seja coisa de um narcisista. Mas de repente, não sei qual foi a gota que encheu o copo e ele de repente percebeu. E a questão é esta, quer dizer, há ali uma muito óbvia dinâmica de seita, não é? Em que de repente a pessoa sai e diz: espera aí, eu estive numa seita. As pessoas que se mantêm na seita dizem, e essa é a parte engraçada, não é? É que o professor Mitar foi à televisão dizer que o partido sofre de várias patologias, que o ego do líder também tem um inchaço patológico, várias coisas patológicas, só que eu lembrava-me que o professor Mitar, no ano passado, quando saiu um livro chamado Na Cabeça de Ventura, do jornalista do Expresso, Vítor Matos, tinha dito que o livro era patológico e que achar que é possível... Ele dizia mesmo, o Vítor Matos acha que sabe o que vai na cabeça do Ventura. Patológico. E agora, passou um ano... A nós chamou-nos 4 paranoicos. Exatamente, é isso. Ou seja, é uma daquelas pessoas que vão ao contrário na autoestrada. Não é? E dizem, olha-me estes palermas todos em sentido proibido. Entretanto, o professor Mitar saiu, fez estas considerações sobre o Chega, muito surpreendentes, e as pessoas do Chega começaram a dizer que o patológico é ele. E, portanto, eu gostei muito. Eu escrevi sobre isso, acho que é como se costuma dizer, tenho pena da saída, só se estragava uma casa. A acusação mais grave de Mitar Ventura parece-lhe ser João Miguel Tavares dizer que ele é um demónio vingativo ou que é um predador narcísico. Eu voto no predador narcísico. Porquê? Porque tem um toque freudiano, não é? O demónio vingativo parece uma coisa mais teológica e, como explicou o Ricardo, ele é mais do domínio da patologia, porque é uma coisa que ele repete obsessivamente. Existia aquela personagem da Disney que era a maga patológica, não era? Ele é o mago patológico. Era a maga patológica. É verdade. Ele é o mago patológico, então. Porque é muito impressionante. Isto que o Ricardo já estava a dizer é totalmente verdade. Tudo o que corre mal no país,
entre comentadores, pelos vistos agora no partido, tem sempre um nível patológico. Aquilo é mesmo assustador, é sempre uma doença. Nunca é simplesmente alguém que é antipático, está a pensar mal, não concordo com ele. Não. É sempre uma doença e uma doença que o ofende. Eu até acho graça a algumas coisas que o Mita Ribeiro escreve. Eu acho graça a todas. O Ricardo acha graça a todas. Não... Eu não percebo o conceito, porque o que quer dizer predador? Como é? Predador narcísico. Predador narcísico? Não sei. Come-se a si próprio? Não sei. Eu acho que o predador come os outros. Mas é narcísico? Se calhar come pessoas que sejam iguaizinhas a ele. Talvez. Achas? Está aberta aqui mas se ele come pessoas que uma sejam... linha de discussão interessante. Não. Mas espera aí. Se André Ventura come pessoas que são iguais a ele, passa fome. Porque o problema de André Ventura é não conseguir replicar venturinhas. Se ele tivesse a máquina de replicação de venturas, ele agora teria um Ventura em cada câmara e não tinha ficado só com 3, tinha ficado com 300 ou assim. O facto de Mita Ribeiro, Pedro Mexia, ter batido com a porta depois de saber que não tinha sido incluído no chamado Governo Sombra, este nome, além disso, bem, no Governo Sombra do Chega, fragiliza, do seu ponto de vista, as acusações que ele faz a André Ventura? Não, quer dizer, as pessoas, basta ver quem são os deputados do Chega que vêm, nomeadamente do PSD, para perceber que muitos deles estão lá porque ficaram, não foram candidatos a câmaras a que queriam, ficaram em lugares não elegíveis para as legislativas em anos anteriores, honestos. Portanto, isso, o ressentimento faz parte. Mas Ventura veio logo dizer que ele queria era tacho, queria era um lugar, e foi por isso que bateu com a porta. Não, eu acho que ele bateu com a porta por uma razão. Aliás, houve outras pessoas, uma pessoa que não é, que eu saiba, não é do Chega, mas que já o disse, que foi o Jaime Nogueira Pinto, e que diz que o Chega tem um déficit intelectual grande. Aliás, o Sérgio Sousa Pinto, com quem participei num debate há uns tempos sobre uma questão sobre um livro que falava de identidade e de nacionalismo e de outras coisas do género, há um espectador que lhe pergunta: acha que as pessoas do Chega são fascistas? E o Sérgio disse: não, porque não tem leituras para isso. Não tem estudos para isso. E é verdade, o fascismo, que todos nós sabemos, era de facto uma ideologia com pessoas muito brilhantes, embora com ideias não muito brilhantes. Mas há um lastro intelectual no fascismo histórico. Esta ideia de agregar descontentamentos não precisa de ideólogos para nada. Mas deixa-me só dizer uma coisa. Há uma coisa que é muito interessante e muito rara na carreira de Mita Ribeiro. Eu já li até livros dele que gostei, antigos, antes de 2016. Ele passou a sua carreira académica a tentar provar uma tese, que não há racismo em Portugal. Depois foi para o Chega, candidatou-se a vice-presidente da Assembleia da República, não foi eleito e disse racismo. O que é interessante, ele destruiu a tese que ele próprio tinha apresentado livro após livro. E que era, evidentemente, não há sítio nenhum, não haja racismo, não é? Como é óbvio. Não é? Entregamos ao Ricardo Araújo Pereira a pasta de Ministro da Perspicácia. Quanto ao João Miguel Tavares, que quer ser desta vez Ministro da Burca, e convém começar por dirimir uma questão ortográfica. Burca com Q de 9, burca com K ou burca com C? Carlos, não faço a menor ideia. Os meus conhecimentos ao nível do arabismo são muito fraquinhos. O Ricardo tem... Como é que nós... Mas não tenho preferência. Não, tenho visto com C, não é? Não. Eu escrevo com Q de quá. Mas sem o U a seguir. Pois é que o C... Sem o assim, que é para parecer uma cena árabe. É que é de 9 seguido de um A, mas eu só faço isso porque é assim que escrevem no meu jornal. Qual é a tua explicação? Não percebi. Sim, é B-U-R, que é de 9, ou que é de quá, e depois um A. Foi isso, desculpa. Depois um Ele A. distraiu-te com o quá. O quá perturba. E então, porque é assim que se escreve no público. Fica como quiserem. Agora, as razões disso não faço ideia. A burca foi um dos temas quentes da última semana. Vê burcas, João Miguel Tavares, em quantidade significativa no espaço público em Portugal, a ponto de se justificar, dedicar-lhe uma lei e o tempo de debate que este assunto tem merecido?
Pois, eu reparei que eu acho que a quantidade de burcas que tu vês em Lisboa depende um bocadinho do sítio onde vives. Cheguei a essa conclusão. Eu, como vivo ali para as zonas de Almirante Reis, sim, por acaso até vejo mais niqabs do que burcas, não é? Mas, enfim, pessoas vestidas da cabeça aos pés, mulheres a ver-se apenas os olhos. Sim, burcas, tecnicamente com a rede menos. E vê com frequência, é isso? Vejo com alguma frequência. Não quer dizer todos os dias no supermercado, mas sim, com alguma frequência. Mas, repara, o fascinante do tema não tem propriamente a ver com o número. Porque... Tem um bocado, tem tudo a ver com o número. Não tem a ver com o número, não. Para mim, há um princípio mais importante do que esse. Há várias objeções que as pessoas levantam. Que é uma questão religiosa, outro que é uma questão a ver com os direitos das mulheres, e isso para as pessoas que são contra o uso da burca. E uma questão de segurança. E uma questão de segurança. Eu acho que a questão do rosto é uma questão absolutamente fundamental. E acho que devia ser levada mais a sério. Acho que nós não temos, provavelmente, muita noção do que significa um rosto e da importância do rosto. E como eu acho que a importância do rosto é muito, muito importante, e nomeadamente no mundo em que eu vivo, eu gostava que o rosto fosse levado mais a sério. Transformaste num gênio de Andrade, de repente. Não, a apresentação do rosto, não é? Herberto Helder. Isso é do Herberto. E parece-me que isso devia ser levado mais a sério. Portanto, não acho que seja um pormenor de sumenos. E também não acho que seja um pormenor de sumenos, porque esta é uma questão que já existe pela Europa fora, e não me parece ridículo que isso seja discutido, ainda que nós não vejamos 7 burcas por dia. Convinha discutir os problemas que já são discutidos no resto da Europa. Dito isto, se me perguntas, mas o Chega só fez isto por ganho eleitoral e por a questão da má relação com os imigrantes, sobretudo os da origem árabe e muçulmana, eu digo-te sim, claro. É essa a intenção. Mas o facto da intenção não ser boa não quer dizer que o tema não mereça ser debatido, até porque ele vai além da burca. Eu também acho muito bem... A questão não é ser debatido, é ser legislado. E ser legislado. Repara que o que é legislado é a ocultação do rosto. Eu acho muito bem que isso seja discutido e já agora acho muito bem que também seja ilegal as pessoas ocultarem o rosto em manifestações. Já agora. O projeto de lei do Chega, proposto pelo Chega, foi aprovado na generalidade com os votos da direita parlamentar. Que grau de prioridade é que atribui hoje a este assunto na sociedade portuguesa, Pedro Mexia? Quer dizer, em termos de prioridade, no sentido de ser um problema muito significativo na sociedade portuguesa, não é. Isso é objetivo. Há países onde há uma imigração, sobretudo uma imigração islâmica radical, onde há muitas burcas. Não há muitas burcas em Portugal. É importante fazer essa tipologia dos 4 tipos de véus, e a burca é o mais radical, no sentido de que cobre integralmente. Em segundo lugar, é um símbolo religioso, e legislar particularmente contra um símbolo religioso por oposição aos símbolos religiosos de outras... Ser um símbolo religioso também vou ali já bem. Não. Então, é um símbolo cultural mais do que religioso. Não, é um símbolo religioso. Todas as pessoas que usam burca é por razões religiosas. Sim, é por razões religiosas, mas não é que quando tu estás a ler o Corão esteja lá escrito a linha número 37. Não estou a falar no Corão. Se estiveres a ler a Bíblia também não diz façam... Não, está lá uma cruz. Não é isso, mas não diz vão para Roma e façam lá um palácio, não é? Portanto, o que é que isso quer dizer? Não é uma... O que é importante é que é complicado legislar em relação a uma religião em particular, e é isso que se trata. E depois também há outra coisa, a questão dos direitos das mulheres. Nós estamos a pressupor que as mulheres, claro que a mim faz-me impressão ver uma mulher de burca, bastante impressão mesmo, mas estamos a pressupor uma coisa que não é certo, é que seja uma coisa imposta a muitas delas. Há pessoas A Associação Portuguesa das Mulheres Juristas considera que os fundamentos da proposta legislativa são, vou citar, ilustrativos de um discurso de ódio xenofóbico e atentatório da dignidade. Deixa-me só dizer, há coisas que têm que ser indiscutivelmente proibidas à luz da nossa lei. A excisão,
o casamento com menores e, acho eu, embora infelizmente nem toda a gente ache, a exclusão de disciplinas como educação física e biologia. Essas coisas fazem parte... A poligamia? E a poligamia, sim, claro, com certeza. Pensei que apreciasses. Bem, quem aprecia a poligamia é porque nunca tentou, claro. Agora para ti, Peço desculpa. Mas também desviei-te para os assuntos mais interessantes. É verdade. Portanto, a ideia de que é uma forma de opressão das mulheres é um pouco discutível. Estamos a falar de fações do Islão em que não há diferença entre a sociedade civil e as crenças religiosas. No que choca com a nossa lei, a excisão é o caso mais evidente de todos. Não se pode dizer, esta é a religião deles. Não é possível. Não se pode casar com uma pessoa de 14 anos. Isso não é possível, etc. A burca, se a burca fosse uma questão, acho que podia haver uma discussão sobre isso. As outras formas de vê-los, acho que não. Aquilo é o que o Chega gosta de fazer, que é discutir uma coisa que ainda não é verdade. Deixa-me só dizer isto. Quando houve um homicídio, um duplo homicídio, salvo erro, na comunidade ismaili, o que é que qualquer líder político faz? Diz, vamos esperar, apela à calma antes das pessoas, para saber o que é que se passa. E o André Ventura disse logo que tinha sido um atentado terrorista islâmico, quando não foi. Foi um senhor descompensado mentalmente, que não tinha a mulher e a filha, e esfaqueou 2 pessoas. E, portanto, eu acho que ir atrás do Chega nessas coisas, e o PST está a ir demasiado atrás do Chega em coisas que não devia, a mim a mim inquieta-me. Será caso a este respeito para considerar que, uma vez que o assunto foi, digamos, imposto à discussão por esta proposta do Chega e a proposta de lei o projeto de lei foi aprovado, pelo menos para já na generalidade, será caso para falar de uma vitória política do Chega, Ricardo Araújo Pereira? Bom, sim, acho que sim, porque fizeram a proposta e ela foi aprovada. Mas eu fui ler a proposta. Portanto, com risco à minha saúde. Mas não há dúvida quem é que se prepara a sério neste Exatamente. programa. Não, mas o que diz, porque tu estavas a dizer há bocado, tenho dúvidas que aquilo seja um símbolo religioso. Não, isso não a proposta considera que é. Repara, há uma parte em que diz assim, isto é a proposta, é o projeto de lei do Chega. Como bem se sabe, o Estado, não adotando qualquer religião e eximindo-se de se pronunciar sobre questões religiosas, é laico. Se assim sucede, motivos não se alcançam, porque isto foi escrito também pelo Yoda. Ou seja, se o Estado é laico, motivos não se alcançam para que possam adotar-se e permitir-se a exibição de símbolos religiosos em instituições públicas, como escolas não religiosas, hospitais, transportes públicos e demais locais regidos ou pertencentes ao Estado. Ou seja... Isso está a um passo de defender aquilo que, a certa altura, também foi debatido, os crucifixos nas escolas. Isto é uma exibição de símbolos religiosos. Eu penso que isto é uma declinação muito próxima daquilo que é a lei francesa. Exatamente. Ou seja, porque o Estado é laico, as pessoas não podem exibir símbolos religiosos. Ou seja, o kippah judeu, as pessoas não podem andar com ele, os cristãos não podem andar com crucifixos. Há outra coisa, eu vejo exibir imensos símbolos religiosos todos os dias, porque a bandeira nacional tem para lá umas quinas que estão dispostas ainda por cima em forma de cruz. Dizem-me que por uma razão. Acho que foi um rei que teve um sonho e apareceu-lhe umas comunicações do além, porque o além, como é óbvio, está preocupadíssimo com este bocado de território, com Portugal. Isto foi na altura foi o milagre de Ourique. O milagre de Ourique. Na altura quem falou com ele, eu acho que foi o pai, depois a mãe apareceu cá em 1917. Portanto, em princípio, eles estão atentos a nós. Agora, a questão é, eu de facto este ano eu vi milhares de pessoas. O João Miguel diz que vê de vez em quando. Eu vi milhares de pessoas com a cara completamente tapada, porque fui a Torres Vedras ao Carnaval e estava lá. Ricardo, se leste a lei também sabes que há exceções. Bem sei. Está lá que para motivos de entretenimento. Sim. Sim, tu estás chafo, isso é que é incrível, não é? Mas a questão é, eu de facto
Eu não, acho que é indiscutível que nós não temos um problema de burcas em Portugal, não é? Não é assim uma coisa prevalecente. Nessa medida, o que eu propunha era o seguinte, era que se fizéssemos também um plano de ação para fazer face a ataques de urso pardo. Porque também foi avistado um urso pardo no Parque Natural de Montezinho. Acredita-se que ele já pode ter voltado para a Espanha, onde parece que a família dele vive. Mas a hipótese lá estar, eu acho que nos devia mobilizar a todos antes de nos dedicarmos depois a coisas não tão importantes como a habitação, a saúde e a educação. Sobre o Primeiro urso pardo. que tudo, sim. As pessoas não conseguem comprar casa. Porquê? Anda para aí umas burcas. O João Miguel Tavares fica então ministro da burca. É a vez do Pedro Mexia se tornar ministro do cabo por razões técnicas ou políticas, Pedro Mexia? Bem, quer dizer, não há... Embora se queira, não há bem diferença. Estamos a falar do fatídico cabo na origem da tragédia do Elevador da Glória. Em que medida é que o relatório agora conhecido adensa uma certa sensação de incompetência que pairava desde o acidente? Isso adensa completamente. É um relatório preliminar que diz... O outro era preliminar, este já é o relatório final, não é? Não, o que saiu era desta preliminar. Saiu já o final depois desse. Desta semana eu acho que este ainda não é bem ainda final. Não é o final? Eu acho que este, o preliminar e o final, aquilo é mesmo uma coisa bem feita. Tem preliminar, tem final, e este está ali no meio. Pronto. Mas este é o relatório que diz que aquele cabo gira. não podia ser utilizado em transporte de pessoas. Pronto, que o cabo, portanto, havia problemas técnicos, problemas a manutenção com métodos arcaicos, falhas no sistema de friagem, não houve falha técnica humana, a ausência de supervisão, ruptura de um cabo porque era inadequada, etc, etc. Bom, isso levou Carlos Moedas a exigir a pedir a demissão do Presidente da Carris. Não chegou a pedir a demissão, ele disse que não o reconduziria e depois reuniu-se com ele e ele demitiu-se. Sim. Portanto... Sim. Pronto. Levou-o à varanda, vá. Exato, levou-o à varanda, exatamente. E demitiu-se. Agora, eu acho que há várias coisas, eu não faço ideia o que é que aconteceu, além do que diz deste relatório, que imagino que já seja perto do que foi a verdade, mas há duas coisas para mim muito importantes. Uma é o indecoroso jogo de passa-culpas, sobretudo quando é possível culpar algum técnico e não um responsável político. E o segundo tem a ver com uma coisa que o próprio Carlos Moedas falou durante a campanha eleitoral, aliás, de uma forma não muito, ortodoxa, que foi a doutrina Jorge Coelho, não é? Ou seja, de que quem é responsável por uma determinada, no caso de Jorge Coelho, ministro de uma determinada pasta, estamos a falar da questão da ponte entre os rios, é objetivamente responsável. Enfim, Carlos Moedas tentou dizer que não era bem assim, porque o ministro teria até conhecimento, etc. Não interessa agora, é uma coisa, enfim, um pouco deselegante dizer para uma pessoa que já morreu, mas é verdade que nós ficamos sempre ligeiramente incomodados com o sucessivo jogo de passa-culpas, seguido do sucessivo castigo a quem está em baixo. E eu com isto não estou a dizer que a culpa foi de Carlos Moedas, não é isso que eu estou a dizer. Estou a dizer que houve qualquer coisa que permitiu que estas coisas todas acontecessem. Foi só na Carris? A Câmara tinha conhecimento? Ou simplesmente confiou na Carris e não havia digamos assim, uma fiscalização também do... Isso parece que não havia fiscalização, neste caso isso não havia. Parece que não havia, claro, exatamente. Diz o relatório que conhecemos esta semana. Pronto, é isso. Mas isso é uma responsabilidade política. Sim. O Presidente da Carris já se disse, demitiu-se, depois do Presidente da Câmara ter anunciado que não o reconduziria. Está encontrado o bode expiatório para o que aconteceu, João Miguel Tavares? Quer dizer, é que aqui é mesmo um bode expiatório. Eu percebo que a pessoa se tenha que demitir, mas quer dizer, aquilo que devia ser demitido era a maneira absurda como se fazem determinadas coisas em empresas do Estado.
Quer dizer, devia haver uma senhora chamada Manuela ou um senhor chamado Joaquim, que era as coisas absurdas que se fazem no Estado, e depois demitíamos essa pessoa. Mas a verdade é que essas pessoas não existem, é preciso mudar os procedimentos. Isso é que é assustador naquele relatório. Se foi por causa, de repente, de umas diretivas europeias que mudaram, os elevadores deixaram de ter uma entidade que os fiscalizasse. Portanto, aquilo estava completamente sem regra. Sabes, também há quem diga o contrário, que foi o terem dado a privados essas funções. Não, mas não. Quer dizer, sim, e depois também não parece haver nenhum know-how extraordinário de parte daquela empresa, isso não há dúvida, mas quer dizer, a decisão de comprar aquilo é assustador. Eles disseram que compraram o cabo, estenderam o cabo, e quando colocaram o cabo ele ficou com 4,5 metros que tiveram que cortar só porque se estendeu e realmente... E já tinha havido um susto, sem vítimas, mas já tinha havido um susto. Mas, pelos vistos, não havia ninguém para tomar a responsabilidade, ninguém olhava para aquilo e dizia isto se calhar não é assim que devia estar a funcionar. É muito assustador. O relatório, o Carlos Moedas veio dizer de imediato que o documento aponta para causas técnicas e não políticas. Faz a mesma leitura, Ricardo Araújo Pereira? Eu não sei que causas políticas é que poderiam... Que tipo de coisa é que seria uma causa política nesse era entendimento. O Presidente da Câmara dizer quero aquele cabo XPT. Só se fosse eu encomendei este cabo com a referência número tal à loja de ferragens X. Pelos vistos, só assim é que seria uma responsabilidade política. De qualquer modo, o Presidente da Câmara diz que não é ele, é a Carris. Numa primeira fase, a Carris disse não é este Conselho de Administração. Mas tu achas que o Carlos Moedas devia ter demitido por causa disto? Eu acho que há 2 ou 3 coisas preocupantes. Uma é que o relatório completo só vai estar pronto em setembro do próximo ano. Setembro do próximo ano. São relatórios tântricos. Exato. E, portanto, eu não sei quantos mais equipamentos é que estão a ser geridos à portuguesa, com esta coisa do... Manda lá vir um cabo. Estão todos parados? Olha, esticou-se, parece plasticina isto. Estão parados? E, portanto, Moedas não fui eu, foi a Carris não fomos nós, foi a administração anterior. Eu acho que a responsabilidade é evidente e é das burcas. O Pedro Mexia fica então Ministro do Cabo. Estão entregues as pastas ministeriais para esta semana numa emissão ao vivo, por isso estamos a gravar de véspera, no encerramento da Portugal Digital Summit, onde aliás já estivemos no ano passado, na altura com uma brincadeira à volta da inteligência artificial. De então para cá, o que é que cresceu mais em si, João Miguel Tavares? Cresceu a esperança na revolução digital em curso ou o ceticismo acerca do que ela pode implicar a breve prazo? Não, eu tenho esperança na revolução digital. Sou um entusiasta também, evidentemente, daquilo que a inteligência artificial nos pode trazer. Eu sou cético em relação às previsões apocalípticas. Pode ser por eu não perceber nada disto. Mas eu tenho muita dificuldade em achar que realmente de dentro de máquinas vai sair de repente qualquer coisa superiormente inteligente e que nos vai ultrapassar. Quer dizer, ultrapassar a nossa capacidade de processamento cerebral, isso sem dúvida, mas isso já o Deep Blue tinha ganho ao Kasparov a jogar xadrez. E, portanto, é uma potencialização de tudo isso. Agora, quer dizer, eu enquanto não houver uma máquina que olhe tipo para um empresário português daqueles que metem o cabelo para trás com gel e diga isto não me cheira. Que é uma... O 2000 Odisseia no Espaço é tudo treta. Tudo treta até agora, sim. Não, há um lado de intuição, não precisa de ser com pessoas com... Até se calhar há gente com gel na cabeça. Isso já foi feito há 100 e tal anos. O quê? Dia-se o crânio para saber se as pessoas eram criminosas. Mas não é crânio, é penteados, é penteados específicos. Desculpa. O crânio é estupidez, penteado. Temas que te interessem mais, enquanto não houver uma máquina que diga uma forma qualquer de seduzir habilmente aquela pessoa com palavras poéticas. Por que me interessa mais? Não te interessa seduzir pessoas com palavras poéticas? Não te interessa seduzir pessoas? Não. Pronto, okay. Olha, é uma novidade. Se calhar é a grande notícia. Voltando à vaca Enquanto não fria. existir isso, eu não me impressiono com a inteligência artificial. Continua um ludita, Ricardo Araújo Pereira? Sim, continuo. Tenho, tal como o João Miguel,
no dia em que o ChatGPT me perguntar, assim, como quem não quer a coisa, sabes onde é que mora a Sarah Connor? Eu aí começo essa parte eu já vi, que aí começo-me a preocupar. De resto, sim, continuo muito afastado na verdade, eu sou um jovem, descobri no outro dia, porque os jovens agora são céticos. Estão a tentar desligar-se das redes sociais, por causa de uma coisa que eles chamam brain rot, que significa apodrecimento cerebral. Eles verificaram que a exposição continuada, aquela coisa de andar a passar vídeos como se um lunático estivesse aos comandos do comando da televisão, lhes faz lá uma coisa ao cérebro que não é boa. E, portanto, eu, como também não tenho, estou neste grupo de jovens. E o Pedro Mexia é adepto da máxima: se não podes vencê-los, junta-te a eles? Não, quer dizer, isto depende. Relativamente à inteligência artificial, por exemplo. Depende. Eu acho que eu não sou provavelmente um ludita, no sentido que não tenho uma desconfiança inata da tecnologia, mas o Zuckerberg, quando foi ouvido no Congresso dos Estados Unidos, disse uma das frases mais idiotas que eu já ouvi até hoje. Há várias que são dele, portanto, é uma delas. Falaram-lhe de discursos de ódio no Facebook e tal, e ele disse o seguinte: estamos a falar de um homem adulto. Ele disse assim: quando eu criei isto, nunca pensei que fosse utilizado para o mal. Um adulto que diz esta frase ia perder os direitos políticos, não podia guiar nem beber álcool, porque esta frase é absurda. Tudo o que pode fazer mal foi utilizado para o mal e sempre será assim. Portanto, eu vejo, para falar de uma área que me interessa muito, há algumas coisas em que está a ser utilizada a inteligência artificial, é não só nocivo, como é, vou usar um termo técnico, uma porcaria. Por exemplo, traduções literárias com inteligência artificial. A inteligência artificial, pura e simplesmente, pode traduzir um manual de biomecânica, bioquímica, de bio não sei quantas, ou de economia, não sei o que mais, mas uma máquina não conseguirá, por enquanto, pelo menos, ter a sensibilidade de subtilezas, conotações, aliterações, etc., de que faz a literatura. E eu sei, porque conheço muitos tradutores que se queixam de que os editores já passam livros literários, sublinho, à inteligência artificial. E eu acho isso uma catástrofe. Já tentei ler um ou dois e é absurdo. Parece uma pessoa aprender a falar português. E com isto é chegada a altura de falarmos das presidenciais. A esse respeito tivemos esta semana vários desenvolvimentos. Um deles que tardou, mas acabou por acontecer. O PS anunciou o apoio formal à candidatura de António José Seguro, sem que isso tenha sido uma surpresa. Como é que entendeu, João Miguel Tavares, o facto de José Luís Carneiro ter deixado claro que a direção do PS não levará a mal que haja socialistas a apoiarem outras candidaturas que não aquela que o PS oficialmente apoia? Eu não sei bem o que diga daquele endorsement, daquele endosso do Partido Socialista António José Seguro. Dá a ideia que o PS, não sei, agiu como se fosse uma miúda gira que combinou ir a um baile, mas os rapazes que estavam à espera, que ela esperava que lá estavam, tinham desaparecido todos e ficou um pobre que eles acham muito, muito feio no meio do salão, e a senhora miúda que chegou lá e disse: olha, pronto, já não há mais ninguém, vou ter que dançar com este. Parece, tipo desespero total, e eu conheço bem essa sensação. Para seguro, Ricardo Araújo Pereira, o apoio formal do PS acrescenta ou subtrai? Eu acho que... Tendo em conta que ele faz questão de dizer que a candidatura dele é suprapartidária. Exatamente, eu acho que ele conseguiu as duas coisas, porque, quer dizer, seria uma vergonha se o PS não o apoiasse, não é? Por isso ele obteve os mínimos, que é o PS, o meu partido apoia-me, sim senhor, mas mantenho a minha independência, porque eles apoiam-me, mas não estão assim tão convencidos com isso. Portanto, eu acho que ele conseguiu obter o melhor dos dois mundos. Consegue, tem o apoio do seu partido, mantém a ideia de que é independente. Por outro lado, para continuar com o tipo de paralelos que o João Miguel fez, é um endorsement que é uma espécie de casamento aberto, isto é com este, mas pode ser com outros, foi o que eles fizeram, é muito esquisito. É a negação do que é um partido, falando para os militantes do PS, não para os votantes. E quais são os principais trunfos políticos de Seguro para esta eleição, Pedro Mexia? São vários.
Passámos, e eu e o João Miguel, ontem, fomos... posso dizer isso porque foi em público, foi no velório do Dr. Paulo Simão, fomos muito simpaticamente abordados por António José Seguro e que mostrou todas as características que fazem dele uma pessoa de quem é fácil gostar, de uma pessoa decente, honesta, afável, etc, etc. E ele tentou perceber como é que estava o nosso voto, mais ou menos, mas foi simpaticíssimo. Mas, só que o meu problema é que talvez isso não chegue, ou seja, eu acho que isso, ser uma pessoa decente e honesta, é o básico, pode-se dizer, mas nem todos são decentes e honestos. Pode, estou a concordar contigo. Ok, pensava que... portanto, isso é bom e é simpático e, de facto, isso também justifica que... Não é só isso, também são as lutas internas do PSD, que agora há esta vaga de passistas a apoiar António José Seguro. E, portanto, o PS fez os mínimos olímpicos, só Augusto Santos Silva é que disse que nem assim. Picou o ponto, pronto. Picou o ponto. O PS picou o ponto. O PS picou o ponto e eu acho que António José Seguro não tem anticorpos à direita. Está esclarecido porque é que o João Miguel Tavares se declara inseguro. O Ricardo Araújo Pereira diz sentir-se agregador. Temos de acelerar porque já temos muito pouco tempo. Embora este tema dê para muito. O que é que isso significa neste contexto, o ser agregador, Ricardo Araújo Pereira? Carlos, eu tinha lido no jornal que o Partido Livre, considerava que era importante haver à esquerda uma candidatura agregadora, uma candidatura que agregasse. Já havia António José Seguro, António Filipe e Catarina Martins, e como o Livre achava que era importante agregar, candidatou Jorge Pinto. Portanto, onde havia na área política, onde havia 3 candidatos, agora há 4 para agregar. E é isso. Eu acho que nós, portanto, tivemos Cavaco Silva durante 10 anos e depois Marcelo Rebelo de Sousa durante 10 anos. Há 20 anos que não há a esquerda não tem ninguém na Presidência da República, arrisca a mais 10, porque normalmente os presidentes são reeleitos e, portanto, são 30. São 30 anos em perspectiva, mas eu estou muito confiante agora com esta agregação. Mas repara-se, já estão 4 à esquerda, já estão 4 à direita, então, mas entra mais um de cada lado e dá para fazer um jogo de futebol, sim. Dá-se, podem fazer uma partidinha de futebol salão. Pode ser essa a intenção. Ainda assim, eu acho que à direita, apesar da fragmentação, não sei se... Achas que jogam melhor à bola, não é? Não é isso. Vamos ver. Eu não sei quantos é que vão chegar às urnas e se... Vão todas. Sim, vamos ver. Já sabemos porque é que o Ricardo Araújo Pereira se apresenta como agregador. Agora vamos tentar perceber, e pronto, vamos ter pouco tempo para o resto e para o desenvolvimento, porque é que o Pedro Mexia nos aparece com soninho? Que soníferos é que anda a tomar? Foi por causa dessas entrevistas que ainda estão a decorrer a candidatos presidenciais. Eu acho que os debates vão ser muito interessantes, mas e eu vou falar disso daqui a pouco, no final do programa, quando recomendar um livro. Se calhar já não vamos recomendar livros hoje. Mas então eu falo já do livro. Não seja por isso. Isto vale tu ter o livro. Não é porque o livro é um livro do professor Vital Moreira que se chama Presidente da República para Portugal. E tem 3 partes distintas. Uma delas são críticas ao atual Presidente da República. Eu voltarei a criticar Presidentes da República em março, mas até lá não posso. Mas ele diz uma coisa interessante, diz várias coisas interessantes, mas uma, já que não tenho tempo, é que o Presidente da República é um poder moderador. Ele aliás questiona que vivamos em semipresidencialismo, acha que é um presidencialismo, que é um parlamentarismo com poder moderador. Ora bem, muitas destas pessoas dizem uma de 2 coisas, ou ideias gerais, aquilo que se costuma chamar Miss Mundo, ou programas de governo. Exato. E, portanto, eu não quero candidatos nem que digam
paz no mundo, ou como é que dizia, sou a favor de coisas boas e contra as coisas más? Paulo Raimundo disse nas legislativas que o PCP era a favor de tudo o que era positivo e tudo que era positivo. Contra tudo o que era negativo. Pronto, é muito simpático. Agora quer ver alguém a discordar. Eu concordo integralmente com ele. E outros dizem, falam, por exemplo, na saúde, na habitação, o que é que o Presidente da República vai fazer sobre isso? Que poderes constitucionais é que o professor Vítor Moreira diz que o atual Presidente da República já foi muito longe e que, em relação ao que a Constituição permite, e sabemos que dos 4, só mais isto, das 4 pessoas que podem chegar à segunda volta, há pelo menos 2, o Almirante Gouveia e Melo e André Ventura, que vão querer presidencializar o regime. E quando o ideal seria alguém que parlamentarizasse o regime. É isto. O que é que viu de comum até agora nas intervenções públicas dos principais candidatos? Ricardo Araújo Pereira. Veja isto que o Pedro disse, que o Pedro definiu como façam Miss Universo. Há muitos que estão a fazer um campeonato a ver quem é que é mais de centro. E é isso, e aquela conversa do estabelecer pontes, fazer esse tipo de coisa. Mas há outros, de facto, que têm um programa de governo, que vão endireitar isto, vão fazer... Não, o Presidente da República não faz. Não serve para isso. A pré-campanha presidencial também lhe está a dar sono, João Miguel Tavares? Não, senhor, nada disso. Está nada bem desperto. De soninho. Eu acho que estas presidenciais, não estou a brincar, vão ser muito importantes, mas muito importantes. Isso, com certeza. E por isso vão ser gigas, vai ser muito entusiasmante. Eu estou entusiasmadíssimo e não percebo sequer esta reação de soninho. Vai haver duelos renhidos? Sim, vai haver duelos renhidos, as coisas estão todas cruzadas, há gente de direita que está disponível para votar à esquerda. Eu próprio já disse aqui que até se calhar era homem, ainda não me decidi, mas até era homem para votar no Seguro. E isso pode acontecer, não é? Até os apoiantes de Passos Coelho também já o dizem? Sim, exato. Não, e eu já expliquei até no público, eu expliquei porquê, que é, eu em geral gosto de votar no candidato de quem os socialistas menos gostam. Atenção, tu já votaste no maluquinho da Madeira. E então? É preciso explicar qual é. Não, José Manuel Coelho. José Miguel Tavares votou em José Manuel Coelho para a presidência da República. Sim, eu gosto de ser imprevisível. Não, isso sem dúvida. Isso não há dúvida nenhuma. Isso é considerado imprevisível até para a família de José Manuel Coelho. Nesta nota de imprevisibilidade concluímos mais uma reunião semanal. Desta vez no encerramento do Portugal Digital Summit. Desculpem-se se não foi o assunto que tratámos melhor nesta conversa. Este é o maior evento que se realiza entre nós sobre a transformação digital, mas chamarem especialistas é o que dá. 2 a 8 dias, à mesma hora, já em estúdio, os mesmos de sempre, também em podcast. Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira. Obrigado pela paciência.